Hoje é o terceiro vídeo da nossa série Afetividade e Sexualidade para solteiros, namorados, noivos e agora adentrando um pouco mais na vida dos casados. Se você não assistiu os outros dois vídeos, onde você estava, meu filho, minha filha? Você está extremamente atrasado. O primeiro vídeo, o tema foi a cura da sexualidade, afetividade e genitalidade. O segundo vídeo foi o manual da castidade e hoje vamos falar sobre os casais puros como Sara e Tobias. O famoso jejum de Sara e Tobias, muito pouco falado nos nossos dias e cheio de dúvidas. Vamos começar? Nós temos na Bíblia o livro de Tobias no Antigo Testamento. São 14 capítulos. E o que nos chama a atenção é que gastaram 14 capítulos inteiros para contar uma belíssima história de duas famílias. A primeira família nós temos Tobit, que é o pai, Tobias, que é o filho, e Ana, que é a mãe. Na segunda família nós temos Raguel, que é o pai, Sara, a filha, e Edna, a mãe. Essas duas famílias moravam num raio de quase 500 quilômetros de distância e elas estão vivendo dois problemas que não têm nada a ver um com o outro. A Bíblia diz que há mais de 2 anos o velho pai Tobit está cego. Então ele chama Tobias, o seu filho, e diz: meu filho, papai não está mais aguentando trabalhar, as nossas vidas financeiras não estão legais, então eu me lembro que a 500 quilômetros daqui eu tenho um amigo que há quase 20 anos atrás eu emprestei um dinheiro. Então eu gostaria que você viajasse, procurasse um guia. Eu vou te explicar mais ou menos onde ficava esse meu amigo antigamente, para você procurar a casa dele e dizer que nesse momento eu estou precisando do dinheiro. Então Tobit, o pai cego, envia o jovem Tobias. Tobias vai procurar o guia e acha um guia super especial. No final do capítulo 14, esse guia vai se revelar como o anjo São Rafael, o anjo da cura. É uma das passagens bíblicas mais fantásticas sobre as funções do anjo Rafael na vida das pessoas. Então, disfarçado de ser humano, de guia, o anjo Rafael vai com Tobias para essa viagem a quase 500 quilômetros. Como a viagem era muito longa, o anjo Rafael guia Tobias para se hospedar e descansar numa casa, dizendo que é uma casa que ele já conhecia. Os donos dessa casa são Raguel, Edna e Sara. Sara, a filha deles, já tinha se casado 7 vezes e na hora da lua de mel os maridos morriam antes da consumação do casamento, ou seja, antes do ato sexual. Então, a Bíblia diz que o anjo Rafael guia Tobias até essa casa, dizendo que era uma casa já de velhos amigos, para eles descansarem, para seguir a viagem à procura do amigo do pai que havia emprestado o dinheiro. Quando Tobias entra naquela casa com o guia, que era o anjo Rafael, a Bíblia diz que Raguel, o pai, se atira nos ombros do guia e de Tobias e diz: Deus ouviu a minha oração. Tobias acha isso estranho e fala: oração de quê? Eu só vim aqui para descansar da viagem e amanhã seguir cedo. Então Raguel conta a história da sua filha, que teve 7 maridos, que morriam antes da consumação sexual. Havia ali uma maldição, um demônio chamado Asmodeu, que matava os maridos dessa moça chamada Sara. E Raguel disse: há muito tempo nós estamos orando para Deus mandar um varão, para mandar um homem de Deus para quebrar essa maldição. Eu fico imaginando a cabeça de Tobias dizer: e eu sou o marido, o 8º marido da sua filha? Tô fora, né? Então a Bíblia diz que o guia, que é São Rafael, chama Tobias de lado e explica que realmente ele foi enviado por Deus até aquela casa para
quebrar a maldição de Sara, aquela moça. Então, os dois se casam ali numa cerimônia íntima e eles vão para o quarto para consumar o casamento. Então, quando Sara, muito espertinha, tira a sua roupa, Tobias diz: veste, nós vamos orar 3 dias e 3 noites ao Deus de Israel, para que ele possa nos abençoar nessa noite. Então nasce aí o famoso jejum de Sara e Tobias, que consiste em 3 dias depois do casamento, na lua de mel, atrasar o ato sexual por 3 dias para dedicar-se a uma oração plena. 3 dias se passaram, quando ele sai do quarto, a novidade é que ele não é o 8º marido morto, ele é o primeiro marido que sobreviveu, a maldição de Sara foi curada. A história é muito bonita, a história do peixe com o fel, com as vísceras, depois eles vão atrás do homem do dinheiro, eles voltam para casa, o pai é curado da cegueira, assim, as duas famílias são restauradas, a presença do anjo Rafael ali naquelas duas famílias é sensacional e esse casamento dá certo e tudo maravilhoso. Mas ali nasce, no argumento de Tobias, o jejum de Sara e Tobias. Nós não vamos ter relação sexual, nós vamos orar para que Deus nos abençoe durante esses próximos 3 dias. Então, esse é o famoso jejum de Sara e Tobias. Esse jejum foi muito propagado pelo Padre Jonas, hoje Monsenhor Jonas, na década de 90, quando eu ia nos acampamentos de oração, no início da minha caminhada, 20 e poucos anos atrás. Eu lembro que ele fez uma pregação naquela época, que se chamava Puros como Sara e Tobias, e nessa pregação ele inflamou a juventude do Brasil inteiro, naquela explosão também do nosso querido falecido Padre Léo, a desejar viver a castidade e coroar a castidade no dia do casamento, fazendo o jejum de Sara e Tobias. Eu, Moisés, junto com a Andréia, a minha esposa, nós fizemos o jejum de Sara e Tobias, e isso para a nossa vida hoje, com 16 anos de casado, foi extremamente essencial. Muitas coisas aconteceram na nossa vida porque, em obediência a essa pregação que nos foi contada, essa história que eu estou relatando, nós fizemos o jejum de Sara e Tobias. Tá bom, vamos para a parte prática da coisa. Em que consiste na prática o jejum de Sara e Tobias? Se você casou no sábado à noite, sábado para domingo 1 dia, domingo para segunda 2 dias, segunda para terça 3 dias. Na prática, a relação sexual só vai acontecer consumando o sacramento do matrimônio 3 dias depois. Se nós não podemos namorar nesses 3 dias, o que o casal fica fazendo na lua de mel, já que ficou anos naquela ansiedade de dar uma namorada e agora que pode, não pode? O que vai ficar fazendo? Gente, é um conjunto de coisas. Eu vou contar o que eu e a minha esposa fizemos. Nós tivemos a graça de ter comunhão diária, nós tivemos a graça de nos confessar, nós tivemos a graça de rezar o rosário, nós tivemos a graça de visitar um santuário de Nossa Senhora Mãe Rainha e consagrar o nosso casamento lá. Então você dedica, como o texto bíblico diz, a oração. Eles não simplesmente deixaram de namorar. Ele diz: nós não vamos namorar antes de 3 dias, porque nós vamos clamar ao Senhor. Então, naquele leito conjugal, naquele quarto, eles ficaram 3 dias orando, clamando, com salmos, com cânticos, com louvor. Então, você substitui o ato sexual por um planejamento espiritual de 3 dias, um tríduo. Tá me entendendo? Na prática, é isso. Para que serve o jejum de Sara e Tobias? Primeiro, para quebrar todas as maldições dos casamentos da família dele e da família dela. Maldição de adultério, maldição de infertilidade, maldição de aborto, maldição de divórcio, maldição de todos os antepassados que tiveram casamentos destruídos e que possam interferir nessa vida nova que vocês querem. Então, primeiro, é realmente uma quebra
quebra de maldição. Essa foi a principal finalidade bíblica, né? Havia ali o demônio Asmodeu, que matou 7 maridos daquela moça, a Sara, e nesses 3 dias eles quebraram essa maldição. Então você se dedica à oração e nesses 3 dias Deus vai fazendo uma libertação no histórico dele e dela. Segundo motivo para que serve o jejum de Sara e Tobias: para reparação. Reparação de quê? Às vezes um dos dois ou os dois já tiveram namoros pecaminosos, claro, já se confessaram, mas esse momento de 3 dias sem ato sexual é para reparar, para limpar diante de Deus, né? Um ato reparatório mesmo. De tudo aquilo que os dois viveram na sexualidade corrompida do passado deles, antes de se conhecerem e também entre eles. Infelizmente, nem todos os casais viveram ou vivem a castidade. Então, nesse momento, você está dizendo para Deus que nesses 3 dias, abstendo de um direito constituído, que é o ato sexual no casamento, nós queremos reparar, limpar, pedir perdão por toda a história que tivemos separados ou juntos, de fornicação, de sexo desregrado, de vida pecaminosa. Então esse ato reparatório limpa e prepara os dois para uma nova vida. Terceiro motivo para que serve o jejum de Sara e Tobias: para a consagração total do casal. E aqui eu quero que você entenda o que é consagração. Consagração é quando você abre mão de um direito em prol de alguma coisa. Então é direito do casal namorar depois do sacramento do matrimônio, mas vocês abrem mão desse direito, consagrando os filhos que virão, consagrando a casa que vocês vão morar, consagrando a vida financeira, consagrando a fertilidade daquela família, consagrando os sonhos daquela nova família constituída. E esse ato de consagração é fantástico. Então, recapitulando, para que serve o jejum de Sara e Tobias? Para a quebra das maldições. Segundo, um ato de reparação. Terceiro, a consagração total do casal. Já sei, alguém vai entrar nos comentários e vai dizer: Moisés, o que a igreja pensa disso? De tudo que eu pesquisei, que eu estudei, a igreja não tem nenhum documento e nenhuma declaração oficial a respeito disso. Mas eu encontrei aqui no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2361, quando vai tratar da sexualidade do marido e da mulher após o casamento. A notícia boa é que cita o texto bíblico de Sara e Tobias. Claro, não chama aqui de jejum e Sara e Tobias, mas cita a chegada de Tobias na casa, o convite dele a orar antes da relação sexual, cita aqui a beleza da intimidade espiritual antes dos dois se relacionarem e cita a consumação sexual. Eu não acredito que o Catecismo da Igreja Católica seria tão insano no parágrafo 2361 em citar Sara e Tobias como exemplo de casal consagrado, se a igreja desaprovasse o que biblicamente chamamos de jejum de Sara e Tobias. Uma outra coisa que eu quero que você abra a sua cabeça também é que assim, porque quem não casou ainda acha que assim, todo mundo fica contando o relógio, né? O padre deu a bênção final, eu vos declaro marido e mulher e vamos correr porque dentro de meia hora já está todo mundo pelado, namorando. Não é isso, meu povo. Eu queria dizer para vocês que muitos casais já vão dormir já 2, 3 da manhã. Naquela noite você pode passar pelado na frente da sua esposa, do seu marido, agora esposa e marido, que vocês não têm vontade de namorar porque vocês estão muito cansados. Às vezes você vai fazer uma viagem no outro dia em lua de mel. E tem casais que, independente de jejum de Sara e Tobias ou não, vão ter relação lá no 2º, 3º, 4º dia depois que casou, porque tem uma programação por causa do casamento. Então eu penso que se tem pessoas que consumam no dia seguinte, tem pessoas que demoram 3 dias para consumar por causa das logísticas e das circunstâncias. Outro dia eu atendi um casal no encontro que o rapaz trabalha na marinha e ele fica tipo 15 dias no mar e 15 dias em casa. Então ele veio, casou e depois do casamento ele voltou e só daí 15 dias que ele voltou para casa para os dois namorar.
Então, se as pessoas, por causa de logística, por causa de trabalho, por causa de outras coisas, não consumam o casamento no ato sexual logo depois da constituição do sacramento do matrimônio, imagina, gente, ficar 3 dias espiritualmente, como nos cita aqui o catecismo, Tobias e Sara como exemplo, para blindar o casamento? Claro que sim, né, gente? Então nós não estamos falando de nada contraditório, nós não estamos falando de nada que seja ilegal, não, porque casou, porque não consumou, e como é que fica um sacramento não consumado, né? Eu acho que eu fui muito claro, muito sóbrio nos exemplos que eu te dei e nas realidades. Então, a igreja formalmente não tem uma posição nem contra nem a favor, embora o catecismo cita esse casal como exemplo de casal consagrado, mas também fora da igreja nós encontramos muitas pessoas que não consumam casamento também de imediato por outros tipos de circunstâncias. Então eu acho que está tudo legal, está tudo lícito, está tudo tinindo. E eu acredito que se você não casou ainda, se você está noivo, se você pretende casar em breve, e você que está começando um namoro agora, você já pode projetar como sonho de vida, como eu e a minha esposa fizemos. Quando nós casarmos, já está definido. Nós queremos fazer o jejum de Sara e Tobias, para tudo isso que o Moisés nos ensinou. Deus te abençoe e seja feliz no seu casamento e viva Nossa Senhora, e que pela intercessão, dos personagens bíblicos Sara e Tobias, nós tenhamos um casamento extremamente abençoado, não só na sexualidade, mas também na afetividade e na genitalidade. Beijo!